E o VGHF11 divulgou mais um relatório gerencial, mais dividendos caindo aí para você. E nesse vídeo a gente vai discutir tudo, o que tem nesse novo relatório, será que esse fundo é bom, será que não é, será que tem alguma informação que você precisa saber sobre esse fundo. Se você não conhece, está chegando agora no nosso canal. Pessoal, aqui a gente fala de ações, fundos imobiliários, dividendos, bolsa de valores, investimentos de renda fixa, tudo voltado aí para finanças e investimentos. Então convido você, caso não seja, se inscrever no nosso canal aqui, ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta. E também, se você puder deixar aquele like, vai ajudar demais o nosso trabalho. Sem mais enrolações, vem aqui comigo para a tela. Pessoal, primeiramente estou aqui, né, com o novo relatório, lembrando que acabou de sair, tá? Janeiro de 2023. Antes da gente fazer aqui a leitura do relatório, trazer as partes importantes para vocês, quero trazer aqui alguns números, né, que eu sempre gosto de comentar sobre o fundo imobiliário que a gente vai falar. Beleza? Então VGHF11, caso você não conheça, esse aqui é um fundo de hedge, tá? Fundo de hedge, basicamente, de forma bem resumida, tá? O que é? É um fundo que tem a possibilidade, olha só, de investir em várias classes de ativos. Então, por exemplo, ele pode investir em ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações em SPE imobiliária. Apesar de ser tudo ligado ao segmento imobiliário, são classes diferentes de ativos. Então são ações, são debêntures, são SPEs, né, cotas de FIP, cotas de FIA, CEPAC, cotas de fundos imobiliários, CRIs e por aí vai, tá? O que é a vantagem nisso e o que é a desvantagem nisso? A vantagem, pessoal, é que o fundo tem uma maleabilidade maior, né? Então assim, por exemplo, imagina o seguinte, agora o segmento de ações tá bom, então ele vai lá e investe em ações. Agora CEPAC tá bom, vai lá e investe em CEPAC, né? Então letras hipotecárias tá bom, vai lá e compra letras. Então é assim que funciona, né? O fundo tem essa maleabilidade, tá? E a parte ruim é que muitas vezes, né, o fundo aumenta o risco, porque ele investe em vários ativos, então ora ele está investindo em ações, ora em fundos, então aquilo dá uma, como eu disse, né, dá uma flexibilidade maior e de contraparte aí gera um pouco mais de risco, mas na minha opinião vale a pena esse risco, tá? Lembrando sempre que isso aqui não é uma recomendação, estou trazendo aqui informações públicas para vocês e qualquer pessoa pode ter acesso, só estou dando aqui a minha interpretação. Fundo base 10, tá, pessoal? Então isso é muito bom na minha opinião também. Isso possibilita que mais pessoas consigam ter acesso ao fundo, já que muita gente, principalmente quem está começando, né, investe ali pouquinho, 50, 100, 200, 300 por mês. E, né, esse valor de R$10 você tem a possibilidade de comprar cota desse fundo, cota de outro fundo, então você consegue já diversificar sua carteira logo no começo dos seus investimentos. Nesse mês, pessoal, ele anunciou um rendimento aí de 10 centavos por cota, tá? Lembrando que no final do vídeo vou mostrar uma planilha interessante para vocês, quanto você precisa investir no VGHF11, considerando que ele pagou 10 centavos para ter um salário mínimo de rendimento, considerando um novo salário mínimo, tá? Então isso representa um yield aí de mais de 1%, sempre falo que um yield de mais de 1% é muito bom, tá, pessoal? Lembrando que esse yield, ele é líquido, tá? Líquido de imposto, muita gente compara com a Selic, mas o CDB tá pagando 1%, mas 1% bruto, tá? Você tem que descontar o imposto de renda. Então, na minha opinião, os fundos imobiliários são ótimas oportunidades para você fazer o seu dinheiro render também. O patrimônio do fundo não é dos maiores, mas também não é um fundo minúsculo, né? 667 milhões, está crescendo. PVP próximo de 1, ou seja, o valor patrimonial dele e o preço no mercado estão bem próximos, né? Então não indica nada se o fundo tá barato ou tá caro, considerando, é claro, esse indicador. O fundo, pessoal, nos últimos 12 meses sofreu uma desvalorização, tá? Só que olha que interessante, por isso que eu gosto, né, de fundos imobiliários, gosto de renda variável como um todo. O fundo, apesar de ter se desvalorizado nos últimos 12 meses, ele pagou, né, um dividendo aí equivalente aí em torno de 15%, claro, considerando a cotação atual, né? Mas o que é bacana da gente ver? Se a gente olhar aqui, ó, comparando, por exemplo, com a poupança, que eu sei que muita gente tem dinheiro na poupança e apesar de eu não gostar, né, não indicar de forma nenhuma, mas é interessante, né, para a gente poder ter uma comparação. O fundo, como ele teve uma desvalorização, se você tivesse investido 50 mil há 12 meses atrás, teriam virado aí em torno de 45.600. Só que ele teve um rendimento nesse período de 12 meses de 7.100.
né, quase 7.200. Ou seja, no final das contas, você tem um montante, considerando que você reinvestiu esses proventos, né, aí de 52 mil, quase 53 mil. E na poupança, quase 51 mil. Então dá uma diferença muito interessante, tá? É por isso que eu sempre gosto, né, de falar aí que vale a pena sim você investir em ações, investir em fundos, claro que desde que você saiba o que está fazendo. Pessoal, falei bastante já, né? Agora a gente vai pro relatório de fato. Mas eu acho importante a gente trazer essas informações iniciais, porque quem está começando muitas vezes não entende, né? Vê o fundo desvalorizando, aí fala, nossa, mas bobeira, né? Vou deixar meu dinheiro ali no CDB e tal. Claro, cada um tem ali a sua estratégia, mas estou apenas explicando para que muita gente que não tenha esse conhecimento, essa visão, possa ter, né? Possa passar a ter. Comentário do gestor. O fundo encerrou o mês de janeiro com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo. Isso é muito bom, né? O fundo está 100% eficiente, tá? Ele está 100% alocado. Distribuído em 92 ativos diferentes, num total investido de 723 milhões. Ao final do mês, o fundo possui um total de 63,8 milhões em operações de venda e com recompra futura de CRIs. Ao custo de CDI mais 0,6% ao ano. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa. A distribuição, no caso, como a gente viu, foi de 10 centavos por cota. Aqui, pessoal, tá falando um pouquinho, né, da rentabilidade dele. Continuando, ao longo dos últimos 12 meses, o fundo acumulou uma distribuição de 1,41 centavos por cota. Tá aqui, né, uma distribuição bem interessante. Então, o que eu falo para vocês, o fundo, considerando que há um ano atrás ele estava aí, deixa eu ver se vai puxar, vamos pegar aqui o máximo, né, 10,54, vamos pegar o máximo, pior caso, se ele caiu, ó, vamos pegar aqui a calculadora também, deixa eu puxar ela para cá, só pra gente poder fazer uma conta aqui simples, tá pessoal, 10,54 menos 9,06, que é o valor que ele está agora, ele caiu 1,48, mas ele pagou 1,41, né? Então ele teve um rendimento que foi condizente com essa queda. E provavelmente, pessoal, se o fundo, claro, continuar bom, né, se o fundo continuar pagando bem e tudo mais, ele vai voltar a se valorizar com o tempo. Não estou afirmando aqui, não estou recomendando, mas é a minha opinião, né? Fundos bons, ativos bons, tendem a se valorizar com o tempo. Então essa queda, como eu falei, né, possivelmente ela é pontual, ela vai voltar, o fundo vai voltar a se valorizar e o fundo vai continuar pagando bons proventos, né? Claro que a gente não sabe, mas acredito eu que sim. O aumento da volatilidade do mercado de crédito ao longo do mês de janeiro fez com que a gestão decidisse manter a posição de caixa do fundo para aproveitar oportunidades de investimentos a preços atrativos. Dessa forma, ao longo de janeiro, o fundo fez apenas alocações adicionais em projetos de equity residencial na cidade de São Paulo. Ou seja, o fundo está segurando um pouco, né? A gestão entende que é um período que pode ter oportunidade, então ela está esperando ali, segurando um pouquinho, porque pode ser que surja alguma coisa, ela vai lá e aproveita, né? Por último, importante destacarmos o contínuo aumento do número de cotistas, chegou a 225 mil, então assim, realmente está aumentando a base de cotistas do fundo. E é isso, né? Aqui, como eu disse, o fundo é um fundo de hedge, né? Tem essa classificação, então o fundo tem esse jogo de cintura para poder investir em vários segmentos, tá? E é isso, né? De modo geral, não tem muito o que falar. Aqui na carteira do fundo, pessoal, a gente consegue ver primeiramente aqui os CRIs, tá? Uma coisa que é interessante destacar aqui, que você tem que olhar, tem que ficar de olho, né? Prestar bastante atenção antes de investir, é o vencimento, tá? É a concentração daquele ativo em relação ao patrimônio, porque quanto mais concentrado o ativo está em relação ao patrimônio, maior tende a ser o risco, né? Porque se aquele ativo der problema, parte do patrimônio que vai estar muito concentrado vai dar problema também, tá? Vencimento também é importante, né? Quanto maior o vencimento, melhor, duração também e por aí vai. Aqui em relação ao segmento, né? A maioria, pelo menos que a gente consegue ver visualmente, é residencial, mas ele também tem uma divisão interessante aí em outros segmentos. Aqui a gente consegue ver os FDICs, né, que representam aí 6,64%, então é uma estratégia que o fundo tem. Como eu disse, o fundo tem essa possibilidade de investir em vários segmentos, em vários tipos, né, em várias classes de ativos, isso é interessante.
E olha só, uma coisa que eu gosto de falar aqui também é que o fundo investe em outros fundos imobiliários, né? Tem vários aqui que eu tenho certeza que vocês conhecem: Vegir, Canip, KNCR, CPTS, Bari11, enfim, vários nomes aqui, pessoal, que eu tenho certeza, VCRI, VGIP, enfim, que eu tenho certeza que vocês conhecem, Mal11 e tal. O que é o bacana, né? Olha só, o fundo, deixa eu até pegar aqui mais para baixo, depois a gente volta. O fundo, então, tem um percentual de alocação de 25,5% em outros fundos imobiliários. Ele não é um fundo de fundos, tá? Mas ele tem essa possibilidade de investir em outros fundos. E o que é bacana, né? Quando você vai investir em fundo de fundos, você tem aquele problema, né? O fundo ele só investe em outros fundos. Aqui no caso, como é um fundo de hedge, ele tem esse benefício. Ah, tem fundo barato? Vou lá comprar. Ah, tem CRI barato? Vou lá comprar. Então eu gosto dessa ideia de fundo de hedge, tá? Claro que é a minha opinião, deixa a sua aqui para mim nos comentários. Distribuição, 10 centavos nesse mês de janeiro. Lembrando que é um yield aí, pessoal, de mais de 1%, tá? Então, rendimento tá legal, tá muito bom. Historicamente falando também, o fundo ele paga bem, paga razoável. O mínimo que ele pagou aqui, pelo menos nos últimos 12 meses, né? Foi 9 centavos por cota, o que também é um rendimento bom, né? Não é um rendimento ruim para o fundo, considerando o preço que ele está agora, né? De R$9. Então tá beleza. Agora, em relação aqui às receitas do fundo, eu gosto também dessa comparação aqui dos últimos 3 meses, né? Eu acho que o fundo traz mais transparência para a gente, mostrando aqui os últimos 3 meses. Em relação ao mês de janeiro, né? Teve uma receita muito interessante, olha só, receita muito boa. Isso se deve por conta de que os fundos imobiliários pagaram mais em relação aos 2 meses anteriores. Então, olha só, aqui teve a receita maior. E também porque o fundo fez negociações com ações e teve esse resultado aqui. Então, isso aumentou a receita, né? Aumentou um pouco só, mas aumentou, é importante destacar isso. Em relação à distribuição, o fundo está mantendo nessa média aí de 10 centavos, né? No mês passado foi 9, mas é isso, né? 10, 9 centavos está muito bom. E provavelmente o fundo, né? Aos poucos ele vai aumentando cada vez mais. Em relação aí ao resultado acumulado, né? Ele está acumulando um pouquinho, bem pouquinho mesmo, 1 centavo por cota a cada mês que passa, mas isso é bom, né? O fundo ele paga bem e ainda acumula um pouquinho, sendo que em algum mês, se precisar, ele tem esse resultado aí para ele poder suprir a necessidade para os seus cotistas, tá? Aqui em relação à alocação por ativo-alvo, né? A gente já falou, 62% são CRIs, tem um pouquinho de FDIC, tem um percentual relevante aí de fundos imobiliários, daí tem um pouquinho de ação e um pouquinho de SPE, tá? Então ele tem essa maleabilidade nos seus investimentos. Em relação a indexador dos CRIs, tá? A maioria que a gente consegue ver é indexada pelo CDI, né? Afinal o CDI tá muito bom, tá pagando aí bastante, né? A Selic tá bastante alta. Tem IPCA também, tem IPCA com variação positiva e compensação e apenas, né, a variação positiva, no caso sem falar em compensação, 25%. Aqui, pessoal, quero destacar para vocês que o fundo basicamente tem 2 carteiras, tá? São carteiras teóricas, é claro, né? O fundo assim separa para ficar melhor a visualização, mas ele tem a carteira renda e a carteira valor, né? Como o próprio nome diz, a carteira renda, o fundo busca renda, né? Rentabilizar. Então, nessa carteira renda, ele tem os CRIs, fundos imobiliários e aqui os FDICs. Na carteira valor, ele tem ações, também tem fundos imobiliários, né? Afinal, alguns fundos são para valor e outros para renda. Tem FDICs também e tem os SPEs. O que eu quero mostrar aqui na parte dos fundos? Olha só, deixa eu ver aqui mesmo. Alguns fundos, olha só, por exemplo, o Vegir é da estratégia de renda, já o Canip é da estratégia valor, tá? Então o fundo faz essa divisão para ficar melhor aí em relação a essa distribuição, né? Que a gente chama. Evolução do patrimônio e distribuição. Então o fundo mantém aí, tá mantendo, né? Essa distribuição. Acho que aqui fica até melhor pra gente ver, tá, pessoal? Tá mantendo, né? Aí no mês de agosto de 2022 ele tava pagando um pouquinho melhor, aí depois caiu bastante, agora tá mantendo nessa faixa de 9 e 10 centavos. Tá muito bom. Movimentações no mês de janeiro. Ele fez compras, tá?
de SPEs, basicamente, só isso também. Não tem mais nada. Taxa de juros, bom, aqui pessoal, não vou ficar falando muito, né? Aqui é só o detalhamento dos ativos, como eu sempre falo, aqui é um resumo também do relatório, né? E agora a gente vai calcular quanto você precisaria investir para poder receber um salário mínimo em fundos imobiliários. No caso aqui, no VGHF, né? Tô trazendo aqui o exemplo do VGHF. Como que funciona aqui, pessoal? Né? A gente vai colocar o ticker do fundo, VGHF11, para a gente saber qual que a gente está fazendo. A cotação dele, R$ 9,06. O último rendimento foi de 10 centavos, né? Olha só, 10 centavos. Aqui você pode utilizar a média dos últimos 24 meses, a média dos últimos 12. Vou considerar o último rendimento, tá? Afinal, acho que tá na média. E aqui ele já dá pra gente, tá, pessoal? Quanto eu preciso ter, né? Tanto em valor quanto em cotas, né? Para poder receber um salário mínimo. Considerando, claro, que o salário mínimo ainda está em 1.302, ele vai passar aí para 1.320, vai ter um aumento de R$18, né? A gente fez até um vídeo sobre isso, depois você vai lá e assiste. Mas enfim, ainda está 1.302, você precisa investir então cerca de 118 mil, comprar 13.020 cotas para receber um salário aí mínimo atualmente. Lembrando que você tem a possibilidade de colocar, olha só, se eu já tenho 1.000 cotas e eu já investi R$10.000, vamos pôr um pouquinho mais, vai, R$12.000, e ele vai alterar pra gente. Então, se eu já tenho 1.000, eu já investi 12.000, eu preciso apenas comprar, apenas entre aspas, né, 108 mil, quase 109, e eu preciso ter mais 12.020 cotas, porque eu já tenho 1.000, né? Então, de qualquer forma, aqui vai mostrar o total pra gente, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Foi um vídeo assim que eu acho que foi bastante interessante a gente falar sobre o VGHF. Na minha opinião, eu gosto muito do fundo, tenho ele na carteira, tá? Sempre estou aqui para utilizar essas informações que são públicas e trazer para vocês, né? Mas comenta aqui para mim a sua opinião, o que você acha dele, você investe, você gosta, você não conhecia o fundo, beleza? Então eu vou ficando por aqui mais uma vez, um abraço e até o próximo vídeo.